Seja ainda mais atraente e sedutor com este hábito. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula de hoje eu quero compartilhar com vocês um hábito que você precisa urgentemente desenvolver para que você se torne uma pessoa mais atraente, mais sedutora e com certeza tenha melhores relacionamentos com as pessoas. Quer saber qual hábito é esse? Fica aí, mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Vamos lá, primeira coisa fundamental. Quando eu falo de sedução, quando eu falo de atração, uma coisa que é muito importante que você entenda é o seguinte: eu estou falando de uma forma de se relacionar com as pessoas. Eu não estou única e exclusivamente falando para você sobre algo que você vai aplicar numa festa, num bar, e você vai piscar o olho e morder o lábio, e você vai seduzir a pessoa e ela vai ficar maluca por você. Não, não é só isso, tá? O que eu quero dizer é uma forma de se relacionar e a partir do momento que você consegue compreender esses elementos, você vai entendendo, inclusive, os elementos sedutores do seu dia a dia. Você vai entendendo quando você se seduz por um filme, por uma propaganda, por uma pessoa que você gosta bastante. E você se seduz num sentido não romântico especificamente, mas você gosta de estar perto daquela pessoa. Por que que você gosta, não é? Então, há elementos de sedução nisso. Tanto até que a última aula do treinamento A Arte da Sedução do Reflexões é sobre vendas. Ou seja, a sedução ela tem uma multidisciplinaridade, de certa forma, onde a gente verdadeiramente pode pegar aqueles elementos e aplicá-los na nossa, enfim, na maior vastidão de relações que tivermos, certo? Que tivermos. Então, imagine que, sei lá, eu tô passando na rua e você me encontra, certo? E por algum motivo ou outro, você é aluno do portal, do Reflexões, ou você é apenas um seguidor aqui, né? E aí você me pergunta a seguinte coisa: Thiago, qual que é o principal hábito de sedução que você compartilharia? Ou, melhor dizendo, qual que é a principal lição ou o único conselho que você daria em relação à arte da sedução, a partir de todo estudo que você já fez e todo o contato que eu tive com alunos e tudo que eu já fiz na minha vida e tudo mais? Eu te diria este hábito seguinte: atenção individualizada. Ou seja, a sua capacidade de parar na frente de alguém e de fato se interessar por aquela pessoa, pois esta capacidade, esta habilidade, este hábito, ele te transforma numa pessoa atraente, porque poucas pessoas fazem isso, inclusive você, é muito provável que não faça. Você se torna mais sedutora porque não há nada mais sedutor do que alguém que presta atenção na gente, certo? E ainda por cima, a partir de tudo que nós desenvolvemos na arte da sedução, se você não tem atenção, o que acontece é que você não acha o terreno correto para você aplicar aquilo. Ou seja, para analisar agora. Pense na última conversa onde alguém sentou na sua frente e prestou 100% de atenção em você. A pessoa não só prestou atenção em você, mas como, além dela te escutar, ela percebeu as nuances do que você falou. Por exemplo, até quando você não quis falar sobre algo, quando você falou sobre algo como se tivesse tudo bem, mas meio que não tá. Ou quando você até falou que não queria falar sobre algo, mas na verdade você quer, você só quer saber se a pessoa está interessada ou não, tá? O que mais a gente vê, na verdade, é o seguinte: pessoas se distraindo de forma totalmente pequena e fazendo a outra pessoa se sentir extremamente inferior e desvalorizada. Ou seja, quando você está numa conversa e você pega o celular, você fica olhando para o lado, você rapidamente pensa em outra coisa, puxa o assunto para você, o que, olha, de verdade, a atenção individualizada, mais uma vez, por isso que a arte da sedução é tão importante, porque lá, a primeira aula, inclusive, ainda está disponível gratuitamente, quem não assistiu, assista, tá? Porque lá, o que acontece é, todas as aulas, todas, eu faço a conexão com isso. Todas. Por isso, este seria o principal conselho que eu te daria, certo? E por quê? Porque sem a atenção individualizada, bom, não há sedução, não há relação, não há nada, certo? Até um livro que eu tô lendo agora, aliás, tudo sobre o amor, vamos dizer assim, a substância disso é a atenção. No que você não se atenta, você não desenvolve relacionamento. Pensa, uma marca, qualquer coisa que vá acontecer, né? Um filme, ele tem que prender sua atenção. Agora, veja, não é simplesmente tomar uma decisão consciente de prestar atenção. Você pode até fazer isso, é muito provável que você não consiga. Por um bom tempo você vai lá e
Você acaba, você perde o foco, você não se concentra, as pessoas sentem isso, elas perdem a vontade de se relacionar com você por causa disso. Então, assim, até, na verdade, isso te torna ainda mais atraente e sedutor, mas, na verdade, isso, ou melhor, não ter isso, te transforma num antissedutor total, né? Então, por exemplo, o que você deveria aprender para que você consiga aplicar este hábito? Você precisa aprender a entender e olhar o ser humano com uma sensibilidade a ponto de que você, pela sua imaginação, consiga captar a potencialidade daquele ser humano e com isso prestar atenção. Traduzindo, você precisa aprender a ter sensibilidade para perceber a pessoa que está na sua frente e tudo que ela pode ser. E a partir do momento que você consegue fazer isso, você desenvolve um relacionamento. Por quê? Porque você não simplesmente para no imediatismo que você está vendo. Você não simplesmente para naquele básico, naquela potencialidade imediata, no sentido de, por exemplo, ficar ou não ficar, beijar ou não beijar, comprar ou não comprar e coisas assim. Não. Você entende coisas muito mais profundas. Como essa pessoa está, o que ela pretende, o que ela gostaria de ter na vida dela, se ela de fato é uma boa pessoa para você ter perto ou não. Ou seja, tudo isso você só consegue desenvolver essa habilidade madura, digamos assim, com a atenção individualizada, com a atenção focada na pessoa. Quase ali como um atendimento, digamos assim, não é? E sem isso, você não faz nada, nada, absolutamente nada. Por isso, em todas as aulas do Arte da Sedução eu falo disso, todas. E claro, tem as aulas específicas só sobre isso. Então você precisa desenvolver isso. E a sua incapacidade de prestar atenção no outro está ligada a essa sua incapacidade de conseguir imaginar a pessoa nos mais variados cenários. Você não se interessa, por exemplo, veja, e olha só, a gente está cada vez menos, né? Tanto até que uma aula que eu postei no portal Poder Social, neste caso, sobre o que todo solteiro precisa saber. Basicamente, todo solteiro, vocês precisam saber disso. Não, solteiros, vocês precisam saber disso. Né? E comprometidos também eu falo. Lá eu falo muito disso, da questão do imaginário, da capacidade de imaginação, não é? E veja, olha como ela está empobrecida. Talvez hoje você não consiga prestar atenção num filme que desenvolve uma história se ela não tiver explosão, se ela não tiver bomba, se ela não tiver efeito. Né? Você precisa de coisas absolutamente que gritam na tua cara. Certo? Ou você precisa, sei lá, olhar para um feed que fica alimentando ali, né, o seu vício. Ou seja, você não tem mais a capacidade de sentar na frente de alguém e prestar atenção nessa pessoa. Certo? Então, olha só como é algo que eu poderia vir aqui e falar assim, olha, preste atenção nas pessoas. Não teria o mesmo poder, né? Não teria. Você precisa entender uma dinâmica, você precisa entender de ser humano, você precisa entender de pessoas, basicamente. Agora, é claro, você pode não querer. E aí, bom, provavelmente você vai permanecer com os resultados que você tem hoje. Agora, de verdade, se eu tivesse que falar, a principal habilidade, capacidade humana é essa, a capacidade de você observar e se atentar à pessoa, a ponto de, a partir dessa atenção, você conseguir desenvolver todo o resto. Então, quando você para falar com alguém e você rapidamente quer sair daquilo, tá? O que acontece, né? Lógico, você não vai fazer isso com todo mundo, né? Você vai fazer isso com, enfim, a partir de uma seleção que envolve até a sua capacidade madura de conseguir compreender, enfim, aonde você investe essa energia. Mas a partir do momento que você senta na presença de alguém, por mais que você seja aí, até assista a aula, né? Assista 2 aulas. A primeira é a aula gratuita, a primeira aula do Arte da Sedução, que ainda está disponível. Espero que ainda esteja quando você assistiu esse vídeo. E a outra é a aula Aprenda a Ser uma Pessoa Madura e Atraente do portal Poder Social, que também ainda está disponível gratuitamente. Assista essas 2 aulas para você começar a conceber um pouco mais o que é o ser humano, no sentido de que, peraí, o que eu posso desenvolver a partir dessa pequena relação? E aí, a partir disso, você consegue florescer a sua imaginação, e aí sim você presta mais atenção na pessoa, porque ela se torna mais interessante, porque você tem a capacidade de imaginá-la nos mais variados cenários, ao invés de se limitar àquela pobreza que talvez um momento único, né, te permita. Tá? Então, esse é o ponto. Desenvolva essa capacidade, tire essa preguiça do seu imaginário e aprenda a dar atenção para as pessoas. Eu espero que essa esquemática que a gente montou aqui já te desenvolva até um interesse em ser assim. Porque talvez até você, sei lá, é provável que você vá agora para os comentários e falar que não existe ninguém assim, e sendo que talvez você seja essa pessoa, né? Se você vai no comentário pensar, pô, não tem questão, que eu até concordo, tá? Pouquíssimas pessoas prestam atenção nas outras. Você tem toda a razão. Agora,
a partir deste ponto, confronte a si mesmo, né? Ou seja, eu tô falando para você ser, não tô falando para os outros serem. Agora, se você tá esperando, talvez você seja aquela pessoa que vai sentar no banco da praça esperando alguém aparecer. E talvez ninguém apareça. Então escolha as coisas, né? Até ontem eu falei na aula que eu gravei pro portal, inclusive, sobre essa questão do você escolhe. Cara, por que você quer exatamente que os outros te escolham? Não, escolha você. E lute por aquilo, invista naquilo, certo? E o primeiro passo é esse, atenção individualizada. E você verá que justamente por essa escassez, ou seja, por poucas pessoas terem essa habilidade, você se destaca. Então assim, quer aprender de forma metódica, de fato, entre para o arte da sedução. É o melhor treinamento que eu tenho sobre isso. Ou melhor, disparado. Beleza? Agora quer tentar por conta própria, pega esses conceitos que eu falei aqui e começa a desenvolvê-los dentro de você. Olha, é difícil, bem difícil. Você vai ver que é difícil. Você prestar atenção e tal, desenvolver isso. Mas, vá lá, tá? Mas assista essa aula, porque ela já vai te dar uma boa noção, essa outra aula também. E, repetindo, né? Da arte da sedução dá para você entrar. Se você for em livro.thiagoburigato.com.br, você entra. O Reflexões Completo, vagas encerradas, né? Já está até algumas semanas aí com vagas encerradas, mas você pode entrar na lista de espera e ser um dos primeiros a serem avisados até antes da gente abrir vagas para todo mundo, beleza? Processo completo, tá? É isso. Seja ainda mais atraente e sedutor, dando a devida atenção às pessoas, tá? E aí, você faz isso? Me deixe saber nos comentários, fale sobre você, tá? E como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço e até a próxima hashtag Aula do Obrigado.